Então, a primeira pergunta é a seguinte: existe uma fórmula segura de como enfrentar o processo de tomar uma decisão, particularmente em períodos tão incertos como são esses que a gente está vivendo? Só para recobrar um pouco, Adri, eu falei que ia falar um pouco sobre o cenário atual. Olha só, é de conhecimento de todo mundo que o mundo passa por essa tremenda pandemia. Nesse momento, nós já temos mais de 504 mil mortes no dia de ontem. Eu vi que os números estão crescendo, tanto de mortes quanto de casos, quando você pega aquela média móvel de 14 dias. Existem várias incertezas, apesar de que o mundo tem feito a tal derrama de liquidez, né? Os bancos centrais atuaram de maneira muito firme para que o aspecto econômico fosse ajustado da melhor maneira possível. Os Estados Unidos, eu tenho conversado com amigos dos Estados Unidos e a gente tem percebido na mídia que os Estados Unidos já começa a voltar à sua normalidade, né? As pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Ontem eu vi aí que a Itália já está com data para que todos possam sair às ruas sem máscaras, e vários países já estão fazendo isso. E o Brasil... Mas alguns estão voltando às máscaras. Eu ouvi hoje, acho que voltando às Israel máscaras. está voltando a usar as máscaras, né? Então, ainda é muito instável a situação, né? Instável e incerto, Adri. Então, essa é a coisa que a gente precisa ter em mente aqui. Nesse processo de tomada de decisão, a gente precisa ter em mente que o cenário é incerto. Ninguém sabe o que efetivamente virá daqui para diante, principalmente aqui no Brasil, que, como a gente sabe, a gente está bastante atrasado nesse processo. Então, olha só, a primeira pergunta é: existe uma fórmula segura? Então, no geral, eu digo o seguinte, porque o que nós vamos apresentar aqui, como eu disse no início, ele se aplica para essa situação, e que é uma situação bastante difícil, e para outras semelhantes. Então, o processo de tomada de decisão e de navegação nesse tipo de situação é que a gente precisa saber exatamente o que a gente quer, por que quer, nesse caso, porque eu quero tomar uma decisão, como é que eu vou realizar essa transição. Eu tenho que ter clareza se eu tenho recurso suficiente, e quando a gente fala de recurso, não estamos falando aqui só de recurso material, estamos falando de recursos imateriais, particularmente os recursos atitudinais e organizacionais, um plano de ação muito bem detalhado com contingências. Então, essa é a primeira pergunta que eu responderia de maneira muito geral desse modo. Adri, o que você acha? O que você poderia acrescentar a esse? Existe uma fórmula segura? Olha, eu acho que qualquer movimento que você fizer para entender, principalmente, o que é que está te movimentando essa necessidade de mudança, né? Porque eu não vou dizer se é certo ou errado sair agora em época de pandemia. Eu estou vendo pessoas despirocando, vamos falar assim, né? Despirocando em algumas empresas, né? A ponto de níveis de estresse altíssimos. Então, assim, existem muitas consequências nesse processo. Então, eu acho que a primeira coisa é eu entender o porquê eu sinto esse movimento de sair. Por que eu sinto esse impulso de sair? Como é que eu chego nisso? Existem N técnicas. Você trabalha com técnicas de coach, eu trabalho com técnicas de coach.
você tem uma série de instrumentos, eu trabalho com uma série de ferramentas também, e existem no mercado uma série de outras possibilidades que te façam entender o porquê que você está querendo sair agora. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que tem que ficar claro. Não querendo entrar no último tópico, que é pelo amor e não pela dor, quando eu tenho este entendimento do que é que está me movimentando, eu já dei um grande passo. Eu já dei um grande passo para fazer tudo o que tenho que fazer de forma planejada, se possível, né? Então, qualquer tipo de transição de carreira, ela pode ser feita de uma forma planejada. E na minha concepção, como ascendente em Virgem, eu acho que elas devem ser feitas dessa forma. Todos os meus processos de transição de carreira da minha vida, elas começaram a ser elaboradas 5 anos, 3 anos antes. Né? As pessoas não têm essa visão de construção de uma transição. Né? Então, quando a gente tem essa visão de construção de uma transição, é uma via mais segura. É uma via que te dá mais respaldo financeiro, emocional, de preparo, de aquisição de habilidades e conhecimentos que vão ser necessários para onde a pessoa está querendo ir, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, existe uma fórmula mais segura, eu planejar, eu entender esse impulso que está me levando, e muitas vezes eu não entendo e não consigo chegar, eu acho que isso é importante, não estou querendo puxar sardinha nem para mim, nem para você, pode ser para qualquer profissional que seja um expert em carreira. Às vezes eu não consigo chegar nisso só. Eu preciso de alguém. E eu preciso desse apoio. Então, a gente tem uma limitação, às vezes, né? Então, acho que respondi a sua pergunta, né? Porque para não atropelar as outras tantas que você tem aí. Tá certo. Na verdade, Adri, você já antecipou alguns aspectos que a gente vai tentar cobrir em detalhes, mas eu queria ratificar o que você disse, que esses processos, eles normalmente tomam algum tempo de elaboração. Só para citar o meu caso, quando eu pedi demissão da Ocoa, eu tive inicialmente um acidente que me colocou em profunda introspecção, isso foi no ano 2000, né? E aí eu iniciei esse processo de introspecção. Naquele momento, eu escrevi aquilo que eu chamei de plano para a segunda metade da minha vida, que é a base do meu primeiro livro, Conduzindo a Própria Mudança. Eu deixei estrategicamente aqui, ó, que está do meu lado direito. Eu estou de olho nele, nos 2 livros. Exatamente. E esse processo, eu fui sair da Ocoa em 2008, ou seja, 8 anos depois, sendo que eu pedi demissão em 2005. Fiquei ainda mais 3 anos na companhia, por várias razões, que no livro está perfeitamente detalhado. Então, é importante ter em mente que esse processo de mudança de carreira, seja lá o que você for, ele precisa de um tempo de elaboração. E o melhor que você faz, que é a minha experiência também, é pedir ajuda. Eu pedi ajuda. Aliás, foi a primeira vez que eu comecei a tanto estudar quanto fazer coaching. Eu tive a primeira experiência com coaching com o Joseph O'Connor, que é inglês, já morou no Brasil, hoje mora na Inglaterra. Eu já vi que o João Luiz Cortez aqui entrou. Um abraço aqui para você, meu querido. É muito amigo do João. Tá certo? Então, Adri, eu vou aqui para a segunda pergunta, que entra exatamente nesses aspectos que você já começou a abordar e que a gente vai agora abordar de uma maneira mais detalhada. Que é o seguinte: como tomar uma decisão segura? Como tomar uma decisão segura? Então, a primeira pergunta que a gente poderia fazer para responder isso aí, o que é uma decisão segura? Eu trago vários elementos de uma decisão segura. A decisão ela tem que ser clara.
ela tem que ter clareza para você. Ela tem que estar muito bem fundamentada, tá certo? Para ser fundamentado, bem fundamentado, você precisa passar por os aspectos que a gente vai tratar agora. E um outro aspecto de uma decisão que é efetiva é que ela deve ser uma decisão comprometida. Então, é clara, objetiva e comprometida. Para que isso aconteça, a gente precisa passar por diversos aspectos de tomada de decisão. Mas antes de passar para eles, Adler, eu queria que você dissesse alguma coisa sobre isso. O que é uma decisão segura para você? Eu acho que até que a pessoa tenha uma decisão, tem mentorados meus aqui, e sabem como eu trabalho. Eu acho que é normal a gente ter dúvidas, é normal a gente ter medos, é normal a gente ter dificuldade de dar o primeiro passo, até chegar onde você está falando, né? Então, eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem que chegar onde você está falando passa por um processo de transição interna, né? De entendimento interno. E é nessa hora, se você está bem respaldado, esse profissional ele consegue não é direcionar, mas é fazer você refletir realmente sobre essas dúvidas, realmente olhar para os medos, né? Porque a gente tem medo, o processo de transição dá um medo danado. Então, você está aí, você, não sei se você sumiu ou se fui eu que sumi. Deu uma interrupção aqui que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas vamos lá. Acho que foi. Então, eu acho que eu queria, assim, acolher essas pessoas que estão com esse impulso de mudança, que querem chegar onde você está falando, mas que estão cheias dos medos, das indecisões, né? Então, eu acho, só olhando um pouquinho essa etapa anterior, né? Eu acho, só acrescentando ao que você está falando, né? Agregando ao que você está falando, que está corretíssimo aí. Tá certo. E eu queria dizer também, já que você trouxe o medo, Adri, que é preciso que a gente encare o medo de uma forma serena, porque o medo ele tem uma função evolutiva. Basta dizer que se não houvesse medo, nós não existiríamos como civilização. Então, o medo é natural em qualquer processo de mudança, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, encare o medo como um mecanismo da evolução que nos permite tomar as medidas de prevenção, de precaução, de cautela. Essa é a função evolutiva do medo. Então, a gente tem que navegar tendo o medo como um parceiro e não como um adversário. Então, dando continuidade, eu queria que você acrescentaria mais alguma coisa a isso, Adri? Não, eu acho que é isso. É você olhar, por exemplo, num processo de pedir demissão, um dos grandes medos que vem é como é que eu vou sobreviver financeiramente, como é que eu vou pagar as contas, como é que... Isso é um medo super válido. E aí é que tá de fazer, que a gente vai falar no final, fazer como você falou, de olhar isso de uma forma para que você evolua. Então, se eu tenho medo, como é que eu posso me precaver com isso? Eu posso criar um lastro financeiro, que todo coach de carreira trabalha com essa questão do lastro financeiro, né? Então, é só complementando, mas você está perfeito. Exatamente. Aliás, eu já antecipo que qualquer consultor financeiro que você contrate, ele vai te dizer o seguinte: olha, você tem que ter um mínimo de 1 ano
de sustento, sustento seu e da sua família. Quer dizer, em períodos como esse de incertezas grandes, eu diria que a gente tem que ter pelo menos 2 anos. E aí você tem que se planejar para isso. Tem mentorada minha que não vai me deixar mentir. Se você está pensando numa transição de mudança de país, se você está pensando numa transição de abertura de negócios, então tudo depende do que você está querendo. Eu sou mais conservadora. Eu gosto que a pessoa tenha 3 anos, além de todo o dinheiro que vai ter para investir, por exemplo, num novo negócio. Né? Eu acho que você tendo 3 anos, dá tempo de você fazer o seu negócio girar. Por exemplo, se você for para negócio próprio, se você for para um outro país, eu pego gente com esses tipos de transição. Então, eu acho 1 ano não suficiente. Né, Adriana? Foi por isso que eu disse o mínimo de 1 ano. Mas eu acho... eu sou mais conservadora nisso. Pois é, porque isso aí vai variar com o segmento onde você trabalha, com a incerteza do momento, quão preparado você está, quão detalhado está o seu plano, tá certo? E quão seguro você está com essa pergunta que surge agora, Adri, nesse processo de construção de decisão, que é o que te move. Quer dizer, por que você quer tomar a decisão de se demitir da empresa num momento tão incerto? Isso precisa ficar muito claro para você. Então, eu fiz aqui um apanhado, um inventário de razões que precisam ficar claras. Qual é a sua razão? Você quer mudar de empresa? Você quer mudar de área? Você quer mudar de cidade? Você quer mudar de profissão? Ou você quer fazer um longo ano sabático? Que, diga-se de passagem, é altamente recomendável. Isso já tem sido uma prática no mercado aí há cerca de 10 anos. Inclusive, que já tem dentro da política da empresa, grandes empresas, licenças. Exatamente. Ou você quer abrir o seu próprio negócio, tá certo? É importante você ter clareza disso. Por quê? Aliás, na live da semana passada, eu fiz menção a esse o que, porquê e como o tripé da criação da esperança segundo a psicologia positiva. Então, é absolutamente necessário que você tenha clareza. E como nós já falamos, a Adriana já falou isso, esse é um processo que você tem que ir elaborando ao longo do tempo. O que você acrescentaria sobre essa questão da motivação, Adri? Olha, eu quero falar da motivação com um prisma na pessoa, né? Então, assim, eu quero sair da empresa porque eu não aguento mais meu chefe. Eu quero sair da empresa porque o nível de trabalho e de estresse é muito grande. Eu quero sair da empresa porque eu não gosto do ambiente de trabalho. Eu quero sair da empresa porque eu vejo que essa área não tem mais a ver comigo, com essa minha fase. Eu quero sair da empresa porque eu sinto que eu posso agregar mais para o mundo de outra forma, né? Opa! Foi o seu ou foi o meu? Foi aqui. Então, tem vários motivos que te levam a essa ação, né? Agora, dentre todos esses motivos, eu queria falar uma coisa. Por exemplo, eu fui procurar outro dia um rapaz que estava em pleno crise de burnout. Tinha ido já no psiquiatra, estava tomando o remédio, já estava um pouco melhor. Eu falei assim, não adianta você sair da empresa se você não se trabalhar, né? Então, às vezes, a gente acha que mudar de casa vai resolver. Não, muitas vezes o que a pessoa precisa é um trabalho interno, de saber dosar, equilibrar a vida, como enxergar as organizações, como enxergar as relações. Então, eu acho que muitas pessoas pecam nessa coisa, eu quero sair,
como se sair daqui vai me deixar livre e vou para uma situação muito melhor. Eu não estou tirando empresas realmente que às vezes são empresas abusivas nesse sentido, tá? Extremamente estressantes. Mas eu tenho que entender que se eu estou naquela empresa, eu tenho que aprender a olhar para mim, para que eu cresça como alma, para que eu entenda quais são os gatilhos que estão me acionando, para que eu trabalhe isso em mim, né? Quantos processos eu não fiz da pessoa querer sair? Eu fiz um processo de coaching de carreira sistêmico, ela chegou no próximo encontro e falou assim, mas tá gozado? Parece que a empresa inteira mudou, mas eu não estou sentindo mais determinada coisa. Eu falei, mas a empresa inteira mudou ou você mudou o seu olhar? Né? Então, quando a gente pega a responsabilidade de apoiar uma pessoa num processo de transição, a gente tem que cutucar essa pessoa para que ela entenda quais são os gatilhos que estão acionando ela para que ela não seja a melhor versão dela. Né? Então, eu só agregaria isso, né? Um lado mais psicologês da coisa aí. Não abrindo mão do meu lado psicológico. No fundo, Adri, você está falando sobre o que eu gosto muito de abordar e que está incluso no meu método de trabalho. Quer dizer, e particularmente nesse segundo livro, né, que é Escolhas e Decisões Orientadas pela Bússola de seus valores. Então, você precisa conhecer os seus valores e precisa saber, quando você quer deixar uma empresa, existem basicamente duas razões. Ou os seus valores não estão sendo mais atendidos, lá naquela empresa que você às vezes trabalhou por décadas, ou então você encontrou uma outra empresa em que os seus valores serão muito melhor acolhidos e absorvidos. Então, a questão aqui que eu acho crucial e chave é você conhecer os seus valores, porque os nossos valores, segundo a definição clássica, são os diretores energéticos das nossas aspirações e intenções. Então, via de regra, é o desrespeito aos nossos valores que estão nos afastando de uma determinada empresa e uma outra empresa pode absorver e acolher melhor esses valores. Adri, a próxima pergunta nesse processo de estruturação de uma decisão, observa que a gente está falando isso, nós estamos construindo uma decisão bem fundamentada, clara, bem fundamentada, e que, por isso, ela será uma decisão segura. Então, respondido o porquê ou a motivação do pedido de demissão, a próxima pergunta é: que projeto eu quero erguer? O que exatamente eu quero fazer? Isso é uma pergunta-chave. A gente precisa ter clareza disso. E a minha resposta é o detalhamento do que a gente viu acima, né? Quer dizer, quando eu digo assim, mudar de empresa, mas que empresa? Mudar de área e cidade. Que cidade? Que área? Que profissão? Se eu quero fazer um sabático, onde eu quero fazer esse sabático? Quando? Por quanto tempo? Se é o próprio negócio, quero criar... Que negócio é esse? Há quanto tempo eu tenho estudado? Na semana retrasada, eu concluí um processo com um executivo médio de cerca de 6 meses, em que ele saiu porque a motivação principal dele era concentrar a atenção dele no negócio próprio. Trabalhava numa empresa grande, reconhecida, eu não vou citar o nome por questão de confidencialidade, mas ele, ao final do processo, teve certeza absoluta que o melhor para ele era concentrar a atenção dele no próprio negócio para que ele se expandisse. Mas veja só, isso já vinha sendo planejado há mais tempo do que esse período que durou o nosso coaching em mentoria com ele.
Então, Adri, o que você poderia acrescentar nessa pergunta sobre o que específico? A gente já tratou do porquê, da motivação, e agora do que o sujeito quer fazer. Eu acho que tem uma pergunta, eu acho que tem duas coisas aí que são legais. A primeira delas é, o que eu quero para a minha vida? Que fase de vida eu estou entrando, né? A gente tem fases da vida que quer coisas diferentes, né? A gente tem fases da vida que quer galgar um espaço numa multinacional e a gente quer fases da vida que quer curtir os filhos, tem fases da vida que a gente quer diminuir o ritmo, tem fases da vida. Eu não tenho como fazer isso, esse o quê, esse castelo, sem eu pensar em que fase da vida eu estou. Mas que fase da vida eu estou e que fase eu estou entrando. Então, quando eu faço a minha transição de carreira hoje, eu estou com 53 anos. Eu estou pensando na Adriana, eu estou plantando para a Adriana dos 60. O que eu quero na minha vida com 60 anos? Né? Hoje já estou com liberdade geográfica, morei 1 ano e pouco no interior, estou morando agora no litoral, vou ficar aqui por 5 meses, não sei mais aonde eu vou daqui 5 meses. Então, eu acho que essa questão do que eu quero daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ela faz parte dessa tomada de decisão que você está tendo agora. Então, o que castelo, você usou o termo do que castelo, qual é o castelo? Eu quero um castelo que me permita ter uma entrada financeira, entrando sem a minha participação física, eu estou falando Adriana, né? E eu quero liberdade geográfica. Então, as decisões que eu tomo hoje precisam ir, pouco a pouco, me levando para esse castelo dos meus 60 anos. Eu acho que é isso que as pessoas precisam pensar, né? Dentro das técnicas que a gente usa, claro que tem a construção de visão, né? Mas não desconecta isso com a fase da sua vida. É extremamente importante quem quiser entrar. Tem uma live que eu falo só sobre fases da vida, tanto no meu canal do YouTube quanto no IGTV do meu Insta. É extremamente importante eu pensar o que com a minha fase agora e o que para daqui 10 anos, por exemplo. Porque as decisões que eu tomo, que eu vou chegar lá nos 10, vão depender das decisões que eu tomo hoje. É exatamente isso. Ô, André, você trouxe um aspecto aí que eu considero assim, de extrema relevância, de extrema importância, que às vezes passa despercebido para muitos, que é essa questão do ciclo de vida, né? Quer dizer, eu me lembro que eu estudei tempos atrás, na verdade foi um grande seminário aqui em São Paulo, um retreat aí de 1 semana, em que eu fui apresentado a logosofia, em que esses aspectos dos ciclos de vida são perfeitamente identificados e definidos. E o aspecto que é importante marcar na questão ciclo de vida é que cada ciclo tem as suas próprias demandas. O Steiner é da antroposofia. Ele tem um estudo sobre os ciclos de vida, só que para nos 63 anos. E a gente está muito ativo hoje a partir dos 60. A gente não é uma pessoa com 70 anos. Quando ele fez a teoria, que foi no começo do século passado, 40 já era idoso, né? Então, assim, mas é muito importante a gente olhar. Então, o Steiner da antroposofia também, fica a dica aí. Tá certo. Então, olha só, você também citou, Adri, que eu considero muito importante, o exercício permanente, contínuo, de escrever a visão, a missão e os valores pessoais. A gente aprende a fazer isso com perfeição no ambiente corporativo e muitas vezes esquece que isso é aplicável para a vida pessoal.
Eu há muito tempo faço uso disso e eu ensino os meus coaches, os meus mentorados a fazer isso. E casado com essa questão do ciclo de vida, é importante que você faça a revisão desse processo pelo menos uma vez por ano, exatamente para capturar a questão do ciclo de vida, porque a cada ciclo de vida você tem demandas diferentes. Adri, a próxima pergunta, que é uma pergunta normalmente muito presente, né, particularmente nesses momentos assim bastante difíceis, é de que recursos eu vou necessitar? Porque normalmente a gente pensa em grana, e efetivamente tem que ter grana. Quer dizer, para me pedir demissão, eu preciso, como já foi falado, eu preciso de ter um suporte de pelo menos um ano para manter o sustento pessoal e o sustento da minha família. Mas não somente isso. Eu preciso, dependendo do projeto que eu vou erguer, eu preciso de recursos ligados a conhecimentos, habilidades e atitudinais, que eventualmente eu não tenho. Eu preciso fazer esse inventário do que eu preciso, daí a necessidade, ou daí a recomendação forte de que esses processos de mudança eles sejam orientados e sejam suportados e ajudados por profissionais dessa área. E o outro recurso que eu trago aqui, que é o plano de ação detalhado. Então, eu estou trazendo aqui esses aspectos ligados a recursos de competências, né? Conhecimento, habilidade e atitudinais, dinheiro para o sustento, dependendo do que você vai fazer, isso precisa ficar muito claro, e um plano de ação detalhado, o que vai ser feito, quando vai ser feito, quem poderá ajudar, quem poderá suportar, isso precisa ficar perfeitamente compreendido, e contingências. Lembrando desse coach que eu mencionei ainda há pouco, ele tinha um plano A, plano B e plano C. Quer dizer, tudo foi estruturado de tal sorte que ele teve muita segurança para tomar a decisão final. O que você acrescentaria aí a essa questão, que normalmente é a questão mais demandada por todos, ou mais olhada, ou a que dá mais medo, né? Que é a questão dos recursos, Adri? Você mencionou todos os recursos possíveis de ser olhados, mas eu acrescentaria uma coisa que não necessariamente é recurso, mas é um apoio fundamental, que é família. Então, quando eu estou num processo de transição, se eu sou o arrimo da família, tomar essa decisão sozinha é complicado. Eu me lembro que eu era casada e meu marido, ele não suportava mais trabalhar onde ele trabalhava. Ele chegava assim, não era o que ele queria, não... E ele falou assim para mim, ele falou assim, eu estou pensando em entrar no PDV. Eu falei, ok. Meu salário era de analista na época. Eu falei, ok, vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas, né? Você acha que você consegue ter, digamos, sei lá, uma entrada na época de R$ 1.000 por mês só para me ajudar, porque a gente consegue fechar as contas? Eu banco o tempo que você precisar, né? Mas eu não consigo, meu salário não comporta tudo. Você acha que dá R$ 1.000 de entrada? Você consegue fechar? Na época, você imagina. Ele falou, não, isso eu consigo. Eu falei, então manda brasa. Vai para o seu sonho, abre a sua empresa. E eu vejo isso nos coaches e nos meus mentorados também. Às vezes, uma tomada de decisão sozinho perde força, né? Então, eu preciso ter toda uma negociação. Então, você imagina um pai de família que tem que tomar uma decisão dessa, de mudança de cidade, de mudança de país, de mudança,
de executivo para ter o seu negócio próprio. Existe toda uma negociação que precisa ser feito. As crianças e adolescentes você vai carregar para outra cidade, para o interior, para o mato, elas vão querer ir? Então, assim, às vezes você tem que olhar para essa sua visão, mas você não pode deixar de ter o contexto familiar que você está inserido, que você valoriza, se você valoriza, né? Então, é um aspecto que também eu preciso olhar. Eu também preciso conversar, né? E a decisão compartilhada entre o casal dá força para esses processos, né? Dá segurança para que isso seja feito. Eu imagino que no seu processo de transição você teve isso, né? Porque eu sei o processo de transição que você passou. Eu sei o sabático que você se enfiou, né? Eu sei pelos seus caminhares pelo mundo, né? E sem um alinhamento com algo que você preza, isso vai por água abaixo, né? Então, eu só acrescentaria em toda essa parte metodológica que você falou, esse aspecto de suporte familiar, né? De como conduzir. Outro dia eu atendi uma pessoa em Portugal, que ele estava querendo, ele é um francês, ele estava querendo mudar para o Peru, e a gente fez um processo de constelação sistêmica para entender essa transição dele, e apareceu nitidamente a necessidade da inclusão da esposa nesse processo decisório, né? Então, é isso. Quer dizer, eu tenho N exemplos aqui, mas eu sei que você tem muitas perguntas ainda. Mas é isso. Maravilha, Adri. Esse aspecto é fundamental. O amparo afetivo. Não há como fazer grandes mudanças, particularmente tomar uma decisão como essa, em tempos de grande incerteza, sem ter um amparo afetivo. Você precisa estar cercado daquelas pessoas que você pode efetivamente confiar, com quem você interage no dia a dia, e com quem você tem uma relação de interdependência, sobretudo nesse aspecto afetivo. Isso é fundamental, eu acho, para a vida inteira e, em particular, para esses processos de mudança onde as incertezas estão muito presentes. Mas agora nós vamos para a próxima pergunta, que você é muito fã dela, porque quando a gente estava conversando, estruturando essa live, você que trouxe essa pergunta, que é como fazer a transição pelo amor e não pela dor. Eu queria aqui já trazer dois aspectos respondendo essa pergunta. O primeiro deles é o cuidar de si. Quando a gente fala em amor, cuidar de si, em que a gente tem que, eu diria, o primeiro aspecto é buscar entender que em toda e qualquer situação sempre existe um lado A e um lado B. Existe o lado bom de tudo. Então, nesse momento aqui que a gente está nesse período de pandemia, quaisquer que sejam as suas concepções religiosas ou de espiritualidade, o que quer que seja, é importante entender que esse é o momento que está a nos pedir paciência, tolerância, é um momento de grande necessidade de introspecção. Aliás, a vida está nos ofertando a chance de fazer grande introspecção para entender aquilo que é mais importante, o que é essencial, afinal, nessa vida, para que a gente possa, inclusive, definir mudanças mais radicais de vida que esse tipo de tempo pode nos propiciar. Então, esse primeiro capítulo do Cuidar de Si, para mim, ele tem a ver com a chance que nós temos de fazer grandes renovações pessoais. Então, é um período de grande oportunidade que a gente tem para refletir sobre essa renovação e dar a partida nesse processo de renovação. Esse é o que eu estou chamando de cuidar de si. O outro é cuidar do outro e cuidar do mundo.
Quer dizer, num momento, particularmente no Brasil, que é um país com essa discrepância social que nos envergonha há décadas, a vida inteira, né? É o momento que a vida está nos pedindo para olhar para o outro, olhar para o mundo. O que podemos fazer nesse sentido? O que eu posso fazer? A começar pelos que estão mais presentes, né? Os nossos parentes. Como é que essas pessoas estão transitando nesse período de pandemia? O que eu posso fazer? Eu posso ligar mais para essas pessoas? Esse foi um período que eu, particularmente, fiz muito isso. Liguei muito para as pessoas, para conversar com elas, interagir com elas. E foi um período em que eu exercitei mais a caridade comunitária, né? A caridade, vamos chamar, a caridade moral e a caridade financeira. Importante que esses dois conceitos de caridade moral e caridade financeira, eles podem andar juntos o tempo inteiro. Então, eu queria destacar, Adri, esses dois aspectos. E um terceiro que eu diria é o seguinte: qualquer que seja o projeto que você vai fazer nessa transição, que você incorporasse esses dois aspectos. Como é que eu posso incorporar o cuidar mais de mim e o cuidar mais do outro no projeto que eu quero empreender, na novidade que eu quero erguer para a minha vida e para o mundo? O que é que você me diz desse tema aí, Adri? Eu vou expandir um pouquinho a sua visão com a minha visão, né? Uma visão um pouco mais, trazendo um aspecto um pouco mais espiritualizada, né? Eu tenho trabalhado muito com um aspecto de caminhos, de alma. E quando eu falo de uma transição pelo amor, a gente tem algo, e ninguém precisa acreditar em mim, isso é algo que eu acredito. A gente veio para o mundo por um motivo, a gente tem um propósito. A gente precisa servir o mundo. A nossa alma veio para cá para servir o mundo de alguma forma. Só que muitas vezes essa forma da gente servir o mundo não é clara, né? Não é clara para mim. Então, quando eu falo de fazer uma transição pelo amor, é seguir o que eu chamo de fluxo da sua vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito nítido. Eu tive uma coach de carreira e ela me chamou a primeira vez, nosso primeiro encontro, ela estava descabelada na cama, com uma cachorrinha no colo, tinha sido executiva de multinacional por 25 anos. Falei, gente, o que essa mulher está fazendo com a vida dela, né? Olhei e eu virei para ela no final da sessão, ela falou, e chorei tanto depois que você me falou isso. Eu falei, o que você quer para sua vida? O que você quer para o próximo ano? Continuar na cama, agarrado na sua cachorra? O que é que você quer? O que você veio servir o mundo? Você é uma pessoa cheia de potencial. Uma pessoa que foi executiva numa empresa multinacional, como você foi, você está cheia de potencial para entregar para o mundo. O que é que você precisa entregar? E aí começamos o processo. No segundo encontro, eu utilizei a ferramenta de constelação sistêmica. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o nosso tempo está esgotando. E nitidamente, o caminho dela não era mais o corporativo. E fazia 1 ano e meio que ela estava fincando o pé e continuando procurando no corporativo. O fluxo da vida dela estava levando para um caminho completamente diferente. Hoje, ela faz 4 anos esse processo, ela tem um pet shop. Eu vivo mencionando esse exemplo, porque foi tão nítido quando ela fez o processo, foi tão nítido para ela, que a tomada de decisão foi clara, como a gente falou no começo. Ela conseguiu sentir qual é esse fluxo. A vida, ela mostra sinais para a gente o tempo inteiro de qual é o caminho. A gente não está conectado com esses sinais. Se eu estou há 1 ano e meio martelando no corporativo, será que esse é o fluxo da minha vida? Porque a vida vai me ensinar pelo amor ou pela dor. Assim é qualquer coisa. Um casamento não termina do dia para a noite.
O casamento vai dando sinais de que não é aquele o caminho. Eu estou olhando, continuo seguindo pela dor, ou eu vou fazer isso pelo amor? Então, quando eu falo de fazer as transições de carreira pelo amor, é não esperar você ter um infarte para você efetivamente falar: este estilo de vida não é para mim mais. Eu vou esperar eu ter um infarte, um derrame, porque é isso que eu vejo as pessoas fazendo, né? Para onde esse fluxo tem que te levar? A ferramenta de constelação sistêmica para dar essa visão de fluxo é uma ferramenta maravilhosa. E não estou falando que precisa fazer comigo, não. Busca um profissional que te ajude a olhar isso. Existem várias ferramentas. O que eu estou querendo dizer é: a vida possui um fluxo. A gente veio para servir de alguma forma. E eu estou servindo a vida. Porque se eu não estou servindo e não estou seguindo nesse fluxo, é igual o desenho do Nemo. Eu sempre falo do desenho do Nemo. Como é que ele passou de um lado para o outro lá da Austrália? Como é que ele foi de norte para sul da Austrália? Porque ele pegou uma corrente marítima. O fluxo. O fluxo do caminho que ele tinha que estar. Né? Os processos de transição de carreira, Adriana, eu enxergo com uma visão mais ampla de servir o mundo. De que eu vim fazer aqui, do qual é o meu propósito, tudo isso está dentro do desenho e eu tenho certeza do que você também faz. Então, as pessoas, elas precisam entender qual é o meu caminho agora. Quando você fala do cuidado, o quanto eu estou me machucando seguindo nesse caminho que eu estou agora, né? Então, se eu tivesse que agregar, a gente não tem muito mais tempo, eu até gosto de mandar perguntas, se alguém tiver, mas assim, é isso, né? O que eu poderia estar agregando, esse lado de mais espiritualidade, de entendimento da gente como um ser integral, corpo, mente, espírito, né? A gente é um ser muito além do vir para a Terra para comer, beber, dormir, transar, ter filho. A gente veio aqui para servir. A minha alma está aqui para servir. Quando eu estou aqui com você, eu estou servindo as pessoas, né? Eu estou plenamente no meu fluxo, né? Então é isso, assim, para finalizar, complementando o que você falou. Maravilhoso, Adri. Olha, uma pergunta-chave é o que a vida pede. Eu queria lembrar aqui que na teoria da reminiscência platônica, na verdade é Sócrates, Platão diz o seguinte: um dos grandes objetivos da vida é a gente se lembrar de onde parou. E está muito claro, como você disse, que a gente tem mecanismos internos que estão sempre nos dizendo se a gente está no caminho certo ou se está no caminho errado. Eu chamo isso de eixo direcional preferencial. Cada um de nós tem de sincronicidade. Sincronicidade. Né? Tá certo? Bom, Adri, nós estamos caminhando para o final, estamos até um pouquinho atrasados, então eu deixei aqui a última pergunta para trazer aí tudo que a gente tratou até agora, como quais são as dicas, né? Todo mundo gosta de dica, né? Práticas que a gente pode trazer aqui para o pessoal. E eu respondo o seguinte: eu tenho algumas aqui, que é pé no chão, usar a razão. A gente não pode, num momento desse, de maneira emocional, impetuosa, tomar decisão. Você tem que estar com o pé no chão para que você possa estruturar bem a sua decisão. Então, a sua decisão ela tem que ser clara, ela tem que ser muito bem fundamentada, você tem que entender muito bem a sua motivação, que foi exatamente o que a gente discutiu até agora. Outra coisa que a gente citou é que é um momento, aqueles que podem procurar ajuda profissional. Se não for ajuda profissional, um mentor espiritual, um amigo que está ali,
que você Hoje, respeita, que hoje você tem muito acredita, conteúdo de qualidade nas redes também que nas podem redes ajudar, sociais, né? né? Então, buscar ajuda, buscar orientação. É outra dica prática que eu estou trazendo, porque, afinal de contas, essa é uma transição muito importante. Você pedir demissão num tempo grande de incerteza desse vai gerar uma transição importante que não necessariamente é fácil de navegar. Eu queria lembrar de novo, você tem que ter recurso para te sustentar, no mínimo por um ano, a você e a sua própria família. Um outro aspecto é o olho nos movimentos da economia e o impacto que esses movimentos econômicos vai ter no teu segmento de trabalho. Porque a pergunta-chave que está aí é o seguinte: escuta, em quanto tempo eu poderia estar recolocado se você pedir demissão e não souber exatamente para onde ir? Então, é interessante, aliás, interessante não, é absolutamente necessário que você esteja acompanhando os movimentos da economia. E, por último, eu queria dizer que esse é um tempo, quando eu falei de cuidar de si, em que você pode fazer muito por atualizar-se, estudar, ler, refletir. Eu costumo dizer que ler um livro é o ato mais revolucionário da autoeducação. E continua, muito embora a gente reclame às vezes de que os livros estão caros, mas continua sendo o recurso mais barato à nossa disposição, sem falar que nós podemos contar com as bibliotecas. E hoje, as bibliotecas virtuais, que estão aí na internet. Então, Adri, essas são as dicas que eu deixo aí. E você? Quando as pessoas estão, por exemplo, em processo de carreira, para algumas pessoas eu traço possíveis cenários do que agradaria, né? Então, vou mencionar uma mentorada minha, mudar para o exterior, mudar para a Riviera, mudar, ter um negócio próprio, mudar, tirar um ano de licença na empresa, etc, etc, etc. Tá? Então, eu traço vários possíveis cenários junto com a mentorada. E o que eu indico comece a movimentar. Então, você sabe como é morar no litoral? Experimente, né? Sabe assim, experimente. Você sabe como é morar no exterior? Talvez mudar de vez? Será que eu não consigo pegar uma licença de uns 6 meses na minha empresa e experimentar morar no exterior? Então, assim, experimente, né? Se coloque à prova, busque informações. As pessoas às vezes têm muita ilusão de que a grama do vizinho é mais verde. Eu, por exemplo, eu já fiz processo de imigração para a Austrália, eu sou sagitariana, né? Eu sou uma pessoa do mundo, né? Você sabe um pouquinho dos meus caminhares. Mas morar efetivamente fora tem vários desafios. Eu preciso entender esses desafios, né? Então, na medida do possível, do que eu consigo experimentar, experimente. A minha sobrinha, quando estava escolhendo a coisa profissional, estava em dúvida entre medicina e veterinária. Eu falei, mas veterinária? Que veterinária? Com animais selvagens. Espera aí que a tia conhece alguém. Fiz ela passar um dia trabalhando numa clínica veterinária. Então, isso faz parte de qualquer fase da vida para você experimentar. Você sabe o que é ficar atrás de um balcão, atendendo o cliente, separando mercadoria? Porque não sabe, às vezes acha que tem ilusão. Às vezes é um alto executivo que abriu uma empresa e acha que vai ter uma equipe inteira para respaldar. Danou-se, porque ele vai ser o office boy ao presidente. Ele vai ter que ir no correio. Então, assim, as pessoas não têm muita visão do que envolve as transições. E eu preciso me permitir experimentar, né, na medida do possível. Faça em paralelo. Por exemplo, eu quero estou trabalhando e eu quero entrar não sei. Hoje em dia tem tantas formas de você ter dinheiro com receita vindo da internet, faz em paralelo. Não precisa sair, né? Leve em paralelo, vai montando esse plano, vai experimentando. Você tem um respaldo. Quando você faz isso, pode te sobrecarregar, mas vai te dar motivação para continuar ali com o objetivo do recurso financeiro,
até que você caminhe. Então, essa é mais uma dica. Quer mudar de trabalho? Não precisa se pedir demissão ao Léo. Aí é você fazer pela dor, né? Começa a procurar emprego. Começa a procurar emprego trabalhando. As entrevistas hoje são todas online. Esquece a fidelidade com a empresa. Eu vivo falando, meu foco é você, meu foco é meu cliente. Não é que você não tenha que ter carinho pela empresa, respeito pela empresa, mas você tem que olhar e olhar para você, o que você deseja, o que você quer, o que te movimenta. Porque no dia que a empresa achar que você não serve mais, você não serve mais. É você que tem que olhar para a sua vida, não é a empresa. Não coloque esse peso na empresa. Você que está aí assistindo, que está pensando em mudar, é o responsável por tomada de decisão da sua vida, não é a empresa. A empresa, você tem uma troca por um período, ponto. Você pode ter amor, você pode estabelecer relações, pode vestir a camisa, ser comprometido, isso tudo é maravilhoso, Mas o que vale é o que importa para você. Cuide de você, voltando no que você falou. Fidelidade a uma empresa a ponto de você infartar, vale a pena? Eu não sei, vale a pena? Pode ser que para alguém valha. Olha o risco. Então, eu acho que são essas dicas que eu complementaria em cima das suas aí, que me veio enquanto você fala. Na sua fala, me fez recordar também algo que os meus mentorados e coaches, eu normalmente procuro lembrá-los e fazer um exercício do que eles gostam na empresa atual, sempre que eles estão decidindo mudar de carreira. Escuta, o que eu gosto? Porque, normalmente, com o passar dos anos, as coisas que você não gosta ficam muito evidentes e você se esquece daquilo que você gosta. Porque é importante você ter clareza de que na empresa que você trabalha atualmente existe um conjunto de coisas que você gosta muito, que você se habituou a isso e não percebe mais, e que eventualmente você não vai ver, não vai encontrar numa outra empresa. É uma outra dica que eu queria, ao final, dar. Abrindo o seu negócio próprio, você vai ter coisas que você vai ter que fazer e você não gosta. Eu não gosto de fazer criativos. Eu não gosto de fazer copies. Eu não gosto de ficar publicando na internet. Eu preciso fazer. Você entende? Então, assim, em qualquer lugar que você vai, as pessoas acham que vão sair, vão para o paraíso. Não existe. Pé no chão, você falou, pé no chão. Não existe isso. O que você existe é você mudar a sua visão em relação às coisas. De uma situação difícil, você aprender com ela. Mas a situação difícil vai vir você estando na empresa, você tendo seu negócio próprio, você estando no Brasil, você estando em outro país. Né? É por isso que eu falo e eu trabalho muito com os meus mentorados. Tem mentorado aqui que não me deixa mentir. É a mudança do seu olhar. Quando você mudar o seu olhar, às vezes você acha que mudar de trabalho ou mudar de país era a solução e não era. Por isso que o trabalho ferrenho de autoconhecimento é necessário nesses processos. Gente, tira aí. Tá certo. Olha, aparentemente eu não vi perguntas, então eu queria agradecer a presença de todos. De novo, agradecer a presença da minha querida Adri. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Um grande abraço, Adri. Até mais. Tchau. Eu que agradeço. Um beijo. Fiquem com Deus, gente.